Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados homens da Liga Católica, Jesus, Maria e José, veredas religiosas. O santo que hoje nós celebramos são Josafá, bispo e mártir do século XVII, final do XVII, o ano de 1680, e morreu no início do século XVIII, aos 43 anos de idade. Nasceu na onde hoje é a Ucrânia e era filho de comerciantes e começou a exercer também a sua profissão, como comerciante, mas não nasceu numa família católica, uma família de cismáticos da Igreja Ortodoxa. Mas no caminho da vida, na sua juventude, se encontrou com a fé verdadeira, com a fé católica, deixa o cisma e se une à Igreja de São Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi tocado também pela graça, deixou seu trabalho, sua profissão, deixou tudo e tornou-se sacerdote, depois, um pouquinho mais à frente, tornou-se também bispo. E entendeu que fazia parte da sua missão, assim como ele conheceu a verdadeira fé, Deus providenciou pessoas no caminho de sua vida que o fizessem conhecer a fé verdadeira. Ele dedicou também o seu apostolado, o seu pastoreio, a trazer também muitas pessoas do cisma para a fé católica. Obviamente que o seu próprio exemplo de conversão levou já muita gente para esse mesmo caminho. E isso causou uma revolta, podemos dizer, muito grande da parte dos cismáticos, a qual ele pertencia. Ele começou a sofrer muitas perseguições, muito zeloso na pregação do Evangelho, um homem inteiramente desprendido das coisas, dos bens materiais, dedicava grande parte da sua missão a evangelizar os pobres, a socorrer as necessidades dos pobres. E aos 43 anos de idade, numa ocasião que ia para uma missão apostólica, para pregar o Evangelho, ele acabou sendo assassinado por um grupo de cismáticos da Igreja Ortodoxa. Mas o seu exemplo, o seu testemunho de vida, e com a sua própria morte sendo fiel à fé verdadeira, um exemplo tão grande, tão forte, que aqueles que o assassinaram, um pouco mais à frente, se converteram também à verdadeira fé. E a sua morte foi o meio caminho para a conversão dos seus assassinos e para a conversão de muitos outros à fé católica. Muito bonita a oração do introito da Santa Missa, e que só a fé católica é capaz de dizer isso, Alegremo-nos todos no Senhor, festejando esse dia em honra do bem-aventurado mártir Josafá, por cujo martírio se alegram os anjos e louvam o Filho de Deus. Um homem que foi assassinado, Um homem dedicou a sua vida, depois da sua conversão, à pregação do Evangelho. Um homem de bem, um cidadão de bem, um bom pastor. Por isso que a igreja coloca esse Evangelho de São João, se aplicando à vida de São Josafá, como sacerdote, como bispo, viveu na figura representando o nosso Senhor como bom pastor. E a igreja se alegra, os anjos se alegram, o Filho de Deus se alegra com o martírio de São Josafá. Não, obviamente, com o ato de violência, com o assassinato, mas com o testemunho de fé. Com aquele que compreendeu que por nosso Senhor valeu e valia a pena todo e qualquer sacrifício. Assim como ele viveu essa renúncia de tudo, dos bens, das honras desse mundo, foi capaz de entregar a sua própria vida para ser fiel a nosso Senhor, ser fiel à sua fé católica. E o quanto isso é importante para nós. Não só o exemplo de fé, o exemplo de fidelidade, de perseverança, de constância, mas também quando nós, muitas vezes, escondido em nossa casa, nas coisas do nosso dia a dia, passamos por tribulações, ofensas, humilhações. E quando nós oferecemos isso ao Senhor, transformamos aquilo que nos faz sofrer num sacrifício oferecido ao Senhor,
Nós podemos aplicar essas mesmas palavras, né, do introito da Santa Missa. Alegramos os anjos, alegramos a igreja, alegramos o céu, alegramos o Senhor. Quando nós fazemos de um sofrimento um sacrifício oferecido ao Senhor e colocamos um sentido sobrenatural em tudo isso. Por isso que a igreja hoje se alegra ao celebrar o seu santo, né, e celebrando, como a igreja sempre celebra, o dia da sua morte. Mas a sua morte temporal, que foi a sua entrada na vida eterna. Por isso que a igreja, no decorrer do ano, nos apresenta os santos, e são sempre exemplo para nós. Mesmo sendo sacerdote e bispo, exemplo não só para os padres, para os bispos, mas para todo cristão. Dessa fidelidade, dessa entrega, dessa perseverança, ciente de que ele era um instrumento de Deus para a conversão também de muitos. E essa missão do apostolado de conversão é do Papa, dos bispos, minha enquanto sacerdote e de cada fiel cristão batizado. E essa missão foi entregue a nós no dia do nosso santo batismo. E mais, todos nós sabemos disso, mais do que pelas palavras, pelo nosso testemunho de vida, pelo nosso testemunho de fé, né, pelo nosso exemplo, o quanto nós podemos ser instrumentos de Deus também para a conversão do nosso próximo. Pensamos hoje a São Josafá, né, nesses países que estão em guerra. Ele era natural de onde hoje é a Ucrânia. Pedimos a intercessão dele para esses povos que estão em guerra, para que encontrem em nosso Senhor a paz, e só Jesus pode trazer a paz. Para aqueles que não são católicos, que conheçam a verdadeira fé, e talvez se lembrem do martírio, né, do seu santo padroeiro, das suas terras, do seu país, e possam conhecer a verdadeira fé, e por nosso Senhor serem instrumentos também, né, para a paz. Assim, não só no nosso dia a dia nós sermos instrumentos para a conversão, mas o quanto nós podemos rezar, né, pelo mundo inteiro, pela igreja inteira, pelos povos do mundo inteiro, para que reconheçam o nosso Senhor como Salvador, para que em nosso Senhor, ou seja, queiram ser fiéis à Santa Igreja Católica, para que se unam em um só rebanho, em um só pastor, para que assim encontrem a salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.